Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. E hoje vamos explorar um tema que fascina e às vezes confunde: a superdotação, as altas habilidades e o alto desempenho. Pense por um instante. Você já conheceu alguém que resolve problemas complexos como se fosse um jogo, ou que parece absorver conhecimento a uma velocidade impressionante? Essas mentes brilhantes estão entre nós, mas o que a neurociência revela sobre elas? São dons inatos, frutos de esforço ou uma mistura dos dois? Neste episódio vamos desvendar as definições, os mistérios do cérebro e os desafios emocionais, bem como as oportunidades para essas pessoas. Prepare-se para mergulhar no mundo dos superdotados e talvez reconhecer um pouco de você mesmo nesse universo. Imagine seu cérebro como um jardim. Para alguns, as flores crescem mais rápido, com cores mais vibrantes e formas únicas. Mas como cultivamos esse jardim? Vamos começar pelo início. O que é, afinal, superdotação? Vamos esclarecer os termos. A superdotação se refere a uma capacidade intelectual excepcional, geralmente identificada por um QI acima de 130, segundo critérios da Associação Nacional para Crianças Superdotadas, a sigla é NAGC, dos Estados Unidos. Mas nem todo superdotado é igual. Altas habilidades são um conceito mais amplo, que abrange não só a inteligência geral, mas também talentos específicos, como em música, matemática ou em artes. Enquanto que o alto desempenho é o resultado visível desse potencial em contextos como escola ou trabalho. A Associação Americana de Psicologia, a APA, ela diferencia esses conceitos, destacando que superdotação é um traço inato, enquanto o desempenho depende de ambiente e de esforço. Os critérios diagnósticos variam. No DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, ele não classifica a superdotação como uma condição, mas a NAGC e a Organização Mundial de Saúde reconhecem a superdotação como uma característica que exige atenção especial. Estudos como um de 2019 no Journal of Intelligence sugerem que cerca de 2%, de 2 a 5% da população pode se enquadrar nessas categorias, dependendo dos testes e do contexto cultural. Mas o rótulo importa menos do que entender o que acontece dentro dessas mentes, e é para lá que vamos agora. Pense no cérebro como uma máquina de alta performance, o que torna alguns tão eficientes. Pesquisas de neuroimagem, como um estudo de 2021, mostram que superdotados têm uma maior densidade de neurônios na substância cinzenta que forma o córtex pré-frontal e parietal, áreas ligadas ao raciocínio e resolução de problemas. Funcionalmente, um artigo de 2020 publicado no Brain Cognition revelou que essas mentes exibem maior conectividade entre os hemisférios cerebrais, permitindo um processamento mais rápido de informações. Os perfis cognitivos são marcantes. A velocidade de processamento, que é a capacidade de analisar dados em frações de segundos, é frequentemente superior, assim como a memória de trabalho, que age como um quadro negro mental para manipular ideias. Um estudo de 2018 no Intelligence destacou que superdotados têm raciocínio abstrato avançado, vendo padrões onde outros veem caos. E a plasticidade cerebral, como é que fica nesses indivíduos? Ela é a estrela. Um ensaio de 2022 no Frontiers in Psychology mostrou que o aprendizado acelerado em superdotados está ligado a uma maior capacidade de formar novas conexões neurais, como se o jardim florescesse com mais facilidade sob o sol certo. Mas essa máquina perfeita tem seus desafios, e vamos explorá-los. Agora, um momento de pausa. Ser superdotado não é só brilho, pode ser uma montanha-russa emocional. Estudos como o de 2019 no Journal of Child Psychology and Psychiatry apontam que essas pessoas enfrentam ansiedade e perfeccionismo em taxas mais altas, muitas vezes por sentir uma pressão interna de atingir o ideal.
Há também a assincronia do desenvolvimento. O intelecto avança rápido, mas as emoções ficam para trás, como um carro veloz com freios frágeis. Um artigo de 2020, no Gifted Child Quarterly, descreve como essa desconexão pode levar a uma sensação de inadequação. Comorbidades são comuns. Um estudo de 2021 no Pediatrics encontrou que até 20% das crianças superdotadas podem ter TDAH, dislexia ou transtornos do humor, como por exemplo depressão. Muitas vezes mal diagnosticados por serem mascarados pelo alto QI. É como se o jardim tivesse flores lindas, mas também espinhos que precisam de cuidado. A neurociência sugere que essas questões surgem de interesse da intensidade emocional típica de superdotados, uma força que, se bem guiada, pode se transformar em resiliência. E como é que fica o ambiente nessa história? O jardim não floresce sozinho. Em países em desenvolvimento, o diagnóstico precoce é um desafio. O estudo em 2020, no Journal of Educational Psychology, mostrou que a falta de recursos e treinamento de professores leva a uma subidentificação, especialmente em comunidades marginalizadas. Muitas vezes, superdotados se frustram na escola, resultando em subdesempenho, que é o chamado underachievement. Um relatório da NAGC de 2019 estima que até 30% desses alunos não atingem o seu potencial por negligência emocional. A família e a escola têm papéis cruciais. Políticas públicas, como as do Ministério da Educação no Brasil, começam a incluir programas de identificação, mas a implementação é muito lenta. Um estudo longitudinal de 2022 reforça que ambientes estimulantes, desde jogos de lógica em casa até currículos desafiadores na escola, podem transformar o potencial em desempenho. Sem isso, o brilho pode se apagar antes mesmo de chegar a brilhar. O que acontece quando um potencial se realiza? Um QI elevado, como visto em estudos do Intelligence de 2018, correlaciona-se com sucesso acadêmico, mas não garante desempenho profissional. Talento inato, como a habilidade musical de Mozart, difere de competência desenvolvida, como o domínio de xadrez de um jogador dedicado. Um estudo de 2021 acompanhou superdotados por 20 anos e mostrou que o sucesso depende mais de perseverança, o famoso grit, muito mais do que um QI isolado. É como se plantar uma semente rara. Ela precisa de água, sol e paciência para dar frutos. Então, como cuidar desse jardim único? Estratégias de ensino diferenciado, como currículos acelerados ou projetos personalizados, são recomendadas pela NAGC. Um estudo de 2020 mostrou que alunos com acesso a mentorias tiveram 40% mais chances de excelência acadêmica. Psicologicamente, o apoio é vital. Terapeutas treinados podem ajudar a lidar com a ansiedade, enquanto grupos de pares superdotados criam um senso de pertencimento. Chegamos ao fim dessa jornada pelas mentes excepcionais. A neurociência nos mostra que superdotação é um presente com raízes biológicas e flores que precisam de cultivo. Desde cérebros mais conectados até desafios emocionais, esses indivíduos nos ensinam sobre a plasticidade e a resiliência humana. Talvez você se reconheça ou veja alguém assim. Cuide desse jardim com educação, apoio e moderação. Se gostou, compartilhe com quem ama aprender. E até o próximo Masrua Braincast. Cuidem-se e cuidem do cérebro de vocês. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.